Tudo bem, pessoal? Mais uma videoaula de Geografia para os alunos do 6º ano. E o tema da aula de hoje é a continuação da aula passada. Nós vamos falar dos agentes modeladores do relevo externo, o vento, a chuva, o gelo, os rios, a erosão pluvial. Vamos falar das formas do relevo e da formação dos solos. E já começo a abordar para vocês os agentes modeladores do relevo. Na aula passada, nós falamos o que eram os agentes modeladores do relevo. Comparamos os agentes endógenos, ou seja, os agentes que formavam o relevo e que eram produzidos dentro da Terra. O tectonismo, o terremoto, o vulcanismo. E hoje nós vamos estar falando dos agentes modeladores. Como o próprio nome diz, modela o relevo, ou seja, ele acaba desgastando o relevo. Diferente dos agentes endógenos, que duas placas tectônicas se chocando nessa zona de subducção, nós temos a formação de montanhas recentes, montanhas jovens, pontudas e altas. Os agentes externos, a chuva, o vento, o rio, ele vai desgastando, modelando, ou melhor, erodindo através do processo de erosão e o intemperismo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo processo de erosão. A erosão é o desgaste da rocha, ou seja, a rocha, aquela frase que eu falei para vocês na videoaula passada, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, seria a erosão provocada pela água, ou seja, uma erosão química, Uma erosão eólica, por exemplo, ou seja, ela é feita através do movimento do vento batendo no solo, então é uma erosão mecânica, ok? Bom, então a erosão ela é o processo de desgaste. Como está aí na tela para vocês aí, ação ou efeito de erodir, desgastar pela ação dos agentes erosivos. Corrosão, desgaste do solo ou da superfície terrestre provocada pela ação mecânica ou química. O caso da mecânica, a erosão eólica, e no caso da química, a água, as raízes, da planta, da vegetação, ela produz a erosão mecânica juntamente com a erosão química também, é um pouco mais complicada. E ela pode ser representada pelos dois, das águas dos rios, dos mares, pela chuva ou por agentes, tá ok? Então essa é a erosão. Vamos lá, tem uma palavrinha também que vai estar constando toda vez que a gente falar sobre os agentes externos, chamado de intemperismo. E o que seria o intemperismo? O intemperismo ele também simboliza um processo de erosão e ele é ocasionado, sobretudo, com o clima da Terra. Bom, vamos pegar aqui um exemplo como as moléculas. Tudo que tem na Terra, tudo é composto com matéria, tem as pequenas partículas, que são as moléculas, os átomos, beleza? E daí por diante, vocês entendam que existe uma regra. O calor dilata os corpos e o frio retrai. Como é que funciona essa regra? É só você olhar, por exemplo, para o aço. O aço é muito duro, mas se você submeter uma temperatura acima de 800 graus, você começa a verificar que esse aço vai se tornar um líquido viscoso. Então, as moléculas que estavam presentes no aço começam a vibrar de tal forma que ele passa do estado sólido para o estado líquido. Da mesma forma, a água, mas com uma temperatura menor, Nós podemos colocar ali 90 graus Celsius a nível do mar e você vai ver a água em estado líquido se transformando em vapor. Isso porque as moléculas presentes na água começam a vibrar. Então, o calor dilata os corpos e o frio retrai. Agora, você imagine uma água que você coloque no congelador, ela fica em estado sólido, gelo. Uma água que você ferva, você coloca ela em estado de vapor, ou seja, gasoso. Agora você imagine uma rocha, onde frequentemente em milhares de anos ela fica pegando o sol e à noite ela esfria. Então você tem ali uma molécula retraindo à noite, quando a temperatura é menor, e uma molécula expandindo ao amanhecer, quando o calor do sol chega. Então você vai ter ali uma molécula que fica retraída e descontraída, ou seja, contraída e ela acaba se expandindo. Essa expansão e essa retração, expansão e retração, ela acaba ocasionando fendas nessa rocha, ou seja, a rocha começa a quebrar. Então nós podemos dar como responsabilidade dessa rocha quebrar, fraturar, nós podemos atribuir essa responsabilidade ao clima, ou seja, a chuva, o vento, a temperatura fria, a temperatura mais calor vai fazer com que essa rocha ela se quebre. Chamamos esse fenômeno, que acontece, fenômeno físico ocasionado pela mudança da temperatura do clima
clima de intemperismo físico, que acaba quebrando, desagregando as rochas, tá? Então nós temos a erosão provocada pelas chuvas, nós temos pelos ventos, pelos rios, e nós temos também a erosão provocada de certa forma através do intemperismo físico, através do clima, ou seja, temperatura, calor e frio. Agora que demos uma pincelada no intemperismo e na erosão, vamos ver então os agentes modeladores do relevo externo. Começando pelos agentes que é movido pela água, né? Ou seja, os agentes, a erosão pluvial, fluvial e litorânea. Bom, qual é a diferença entre pluvial e fluvial? A palavra pluvial ela vem de chuva, tá ok? E a palavra fluvial vem de rios. Então dá para a gente já começar a diferenciar os dois tipos de erosão. A erosão pluvial ela vem através das chuvas. Nesse tipo de erosão, a força da água, ela acaba levando parte desse solo e provocando buracos, ou seja, a água, através da sua força mecânica, desagrega o solo, ou seja, desfaz a rocha. Já a erosão pluvial, ou seja, a erosão provocada pelos rios, ela faz com que a água do rio vá levando esse material parietal, ou seja, esse material que sai das rochas, que é dissolvido. Então, o rio ele faz dois trabalhos. Ele acaba erodindo a parede lateral dos rios e acaba transportando esses sedimentos. Como está aí no caso de vocês, aí na tela de vocês, está desse jeito. A erosão fluvial é causada pela ação dos rios que têm seu curso sobre a superfície e, além de transformar a paisagem, transportam sedimentos de um ponto a outro, ou seja, ele também serve para transportar esses sedimentos. Ao mesmo tempo que ele degrada a rocha, água mole, empedradura, tanto baixa até que fura, ele também pega esses sedimentos e transporta ao longo do seu curso. Ao longo do tempo, esse rio ele vai erodindo a rocha, transformando a rocha, tá ok? Um grande exemplo são os cânions. Como está na foto aí para vocês, o cânion que se encontra lá nos Estados Unidos é um grande exemplo, tá ok? Ali, por exemplo, no final do cânion, lá no fundo do cânion, tem um rio. E esse rio foi o responsável por erodir e abrir esse grande vale entre os dois relevos. E por fim, a erosão marinha, ou mais conhecida como erosão litorânea, tá ok? Bom, essa erosão litorânea, ela é propriamente dita no litoral, em cima dos relevos que se encontram na costa, ou seja, próximo à praia. Todos devem se perguntar, por exemplo, por que tem areia em algumas praias. Aquela areia não passa de ser sedimentos de rochas, aonde a água do mar, através da maré e das ondas, vão batendo nessas costas próxima ao litoral e vai se desgastando. Então, a praia, a água, as marés, né, ou as correntes marinhas acabam levando esses sedimentos e sendo depositados nas partes mais baixas, formando o que nós chamamos de praia. Aqui no Brasil, nós damos o nome desse relevo litorâneo, que é frequentemente desgastado pela água do mar, de falésia. Lembrando que essa erosão marinha, ela não vai erodir somente o relevo, ela também pode erodir construções muito próximas ao mar, né? Por isso nós temos, por exemplo, a destruição de muitas moradias através das marés e através também das ondas, a destruição através dessa erosão. Bom, agora vem a erosão eólica, que é a transformação do relevo através da ação dos ventos. A água mole empedradura, tanto bate até que fura, também vale para os ventos. O vento ele pode ser fraco no primeiro momento, mas de tanto bater na rocha, ele acaba pegando pequenos fragmentos e desagregando dessa rocha. Então o vento, ao longo de milhares de anos, vai formando, vai dando forma àquele relevo, ou seja, vai desgastando e transportando esses sedimentos para a formação de bacias sedimentares. E para finalizar, nós temos a erosão glacial. Esse tipo de erosão é provocado pelas geleiras, ou seja, em montanhas muito altas, a temperatura é baixa devido ao resfriamento adiabático, que já estudamos. Quanto mais alto, mais frio. Então, nós temos formação de geleiras nessas montanhas. E esse gelo,
ele acaba escorregando com o tempo devido ao fato de ser pesado, então a gravidade acaba deslocando esse gelo, levando consigo todo o sedimento daquela região, funcionando como uma lixa. E esse tipo de geleira, ele também é responsável pela formação de vales, através de que as geleiras vão derretendo, vão escorregando e vão para os lugares mais baixos do relevo, formando aquele vale, ou seja, pressionando e formando os vales glaciais em forma de U. Eu vou dar um exemplo para vocês aí de um vale formado por uma geleira, inclusive está sem gelo para a gente perceber esse formato de U. E também a geleira, ela faz um outro fenômeno que é um intemperismo físico. Como eu falei para vocês, a água, quando ela entra nas frestas das rochas, ou seja, a água ela tem um volume no estado líquido, e quando você coloca ela submetida a uma temperatura abaixo de zero, ou seja, no congelador, por exemplo, quando você coloca água, a tendência é a água se expandir. Então, a gente nunca deve colocar dentro do congelador, por exemplo, uma garrafa cheia de água e num recipiente de vidro, porque com a expansão dessa água, ela consequentemente, se não tiver um volume, ou seja, um local ali onde esteja um pouco vazio para comportar essa expansão da água, vai quebrar o vidro. E é assim que acontece. Em vez de quebrar o vidro, nesse caso com a expansão, ele acaba quebrando a rocha, entra nessas frestas, a água congela, a água se expande e acaba pressionando as paredes dessas frestas, provocando rachadura nas rochas. É o chamado intemperismo físico, ocasionado devido ao gelo. Bom, pessoal, e todos esses processos exógenos, ou seja, agentes formadores de relevos fora da Terra, né, o vento, a chuva, a erosão glacial, pluvial, todos esses agentes, eles acabam modelando o relevo, dando forma a esses relevos. E é o que nós vamos estudar agora, as formas de relevo. Nós vamos começar com um relevo mais novo, o relevo mais alto, e vamos partir para o relevo mais baixo. Vamos lá. Vamos começar das montanhas. Nós temos 4 principais formas de relevo. Nós temos mais formas de relevo, mas as 4 principais nós vamos falar primeiro. Começando pelas montanhas, como já foi dito. Montanhas. As montanhas geralmente são criadas, como já vimos nas aulas passadas, através de choques de placas tectônicas. A formação de montanhas jovens, dobramentos modernos, né? Quando uma placa tectônica se choca com a outra, através dos processos chamados de orogênese, né? O tectonismo. Mas as montanhas, ela também pode se formar através de epirogênese. Também já foi passado para vocês, quando a montanha, através de alívio de pressão, uma geleira que derrete, deixa de ter aquele peso todo, e aí há o soerguimento da Terra. Então nós temos montanha basicamente com o choque de placas tectônicas, tá? Bom, essas montanhas, elas variam de 2.500 metros a quase 8.000 metros, que é o caso das montanhas do Himalaia, ali da cadeia do Himalaia. Nós temos a cadeia dos Andes, também aqui na América do Sul, as montanhas rochosas, né? Na América Central nós temos a cadeia montanhosa de Sierra Maestra. Bom, e por aí vai. Basta saber que as montanhas, elas representam um relevo mais moderno e mais alto. Beleza. Bom, mas com o tempo, essas montanhas, elas vão se desgastando e vão se afastando das zonas de choque de placas tectônicas. E aí nós temos a formação de relevos antigos, ou seja, os relevos já bem desgastados, com ponta arredondada, e também a formação de planaltos. Planaltos, a palavra planalto vem de plano alto, ou seja, esse terreno mais ou menos plano, ele não é totalmente plano, igual um campo de futebol, mas esse terreno mais ou menos plano, ele vem através dos processos de modelação do relevo, que nós já estudamos, né, os agentes externos. E com isso, esses sedimentos de uma montanha que já foi alta, esse sedimento vai se desgastando e caindo pelas beiradas, ou até mesmo sendo levado pelos rios, transportados e formando as planícies aluviais, planícies formadas pelo transporte dos rios. Bom, então nós temos o planalto, terreno mais ou menos plano, que são montanhas antigas que já não representam mais as montanhas. A altitude vai variar mais ou menos entre 2.000 metros a 1.000 metros, por aí, até 200 metros, tá ok? Ou seja, de 200 metros para baixo vai ser a planície, é o que nós vamos ver agora. A nova forma de relevo, a planície, ela é aquela região mais baixa, mais ou menos ao nível do mar, que vai receber esses sedimentos que vêm de lá, tanto da montanha quanto do planalto.
tá? E a planície geralmente ela é o terreno onde as nascentes dos rios, que são das montanhas, vão procurar os lugares mais baixos, onde recebe toda essa bacia hidrográfica, as nascentes dos rios, tá ok? Por isso planície aluvial. É nessas planícies, né, que se encontra basicamente a maioria dos poços de petróleo, nas planícies aluviais, tá ok? Bom, e para finalizar, as depressões. A depressão, ela não fica exatamente nas planícies, ou seja, no lugar mais baixo. Depressão é a região mais baixa do que o seu entorno. A gente pode falar ali que é um buraco, só que existem depressões que pode ser do tamanho de regiões, de municípios, de países, tá ok? Ou seja, depressões muito grandes. Por exemplo, a Baixada Fluminense, onde a maioria mora, né? Nós estamos na Baixada Fluminense, ela é uma depressão. É um local mais baixo do que o seu entorno. Se nós olharmos na paisagem em nossa volta, nós vamos ver que nós somos cercados pelo relevo. Aqui na parte da serra, né, das serras cariocas, nós vamos encontrar ali as serras, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Essas serras, na verdade, o nome serra nada mais é do que planaltos alongados. Aqui no Brasil nós chamamos os planaltos alongados de serra. Então nós temos uma área planáltica, né? A gente fica no meio, e mais para lá, indo para o Rio de Janeiro, nós temos ali o Parque Nacional da Tijuca, né? A Serra da Tijuca. Então nós estamos ali na depressão entre os dois, tá ok? Num chamado vale. Então depressão é o local mais baixo do que o seu entorno. Então ele pode ser tanto em um planalto como numa montanha e também numa planície. A depressão ela tem dois tipos. A depressão, quando ela é acima do nível do mar, ela é a depressão positiva, ou somente a depressão. Agora, quando a depressão ela é abaixo do nível do mar, ela é chamada de depressão negativa ou depressão absoluta. Mas, professor, existe um local abaixo do nível do mar? Claro que existe, meus queridos. Por exemplo, a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, fica abaixo do nível do mar, tanto que conta com diques, para que a água do mar não invada essa cidade, né? Na Holanda também tem terrenos que ficam abaixo do nível do mar, que são protegidas por diques. A maior depressão do mundo está no Mar Morto, a região que fica lá perto do Oriente Médio, ok? Mais de 3.000 metros abaixo do nível do mar. Então, essas são as chamadas depressões absolutas. E para terminar, pessoal, vamos falar de solo. Definição de solo. Solo é o corpo natural da superfície terrestre que constitui materiais minerais orgânicos resultados da interação dos fatores de formação, clima, organismo vivo, material de origem e relevo. Bom, vamos lá, pessoal. Professor, solo é aquilo que a gente pisa? Não. O que a gente pisa, a gente pode entender que é a degradação do relevo, ou seja, o material erodido. A gente pode até estar pisando num solo. Entretanto, para esse solo ser dado como solo, ele tem que ser a união, como já foi visto aí na tela de vocês, do ambiente que é carregado das montanhas, ou seja, o material erodido, né, da rocha decomposta, junto com os organismos vivos. Ou seja, nós temos ali uma região ali do solo que tem que ter humus. Né? O que são humus? São materiais decompostos, vindos de seres vivos. Pode ser folhagem seca, né? Pode ser restos de animais mortos, pode ser o estrume de vaca, ou seja, daquilo que é orgânico, aquilo que vai devolver para o solo os materiais orgânicos, que vai ser a fonte da vida. Então não adianta, querido, se você pegar um carrinho de mão e transportar terra, vai lá no morro, pega um monte de argila, coloca no carrinho e jogar no quintal de vocês e tentarem plantar, dali não vai conseguir nada, porque para ser um solo, para ser cultivável, ele precisa ter o horizonte A, ou seja, um material orgânico. Nós aprendemos isso lá no primeiro segmento do ensino fundamental, quando a gente aprendeu que a planta ela faz o processo de fotossíntese para obter o seu alimento. Para obter o seu alimento, ele precisa, sobretudo, de água, gás carbono, a luz solar e o ambiente orgânico, ou seja, as raízes tiram do solo, né, o ambiente orgânico. Então,
o solo ele vai se formar apenas depois de muito tempo, quando o material parental ser depositado. E quando eu falo material parental, leia-se, pessoal, do processo de erosão, aquele material, aquela rocha desgastada, né, aquele sedimento de rocha, aquele sedimento é o material parental. Quando aquele sedimento de rocha, através do sol, a decomposição do sol, a água da chuva, que vai misturar os ambientes orgânicos com as folhas secas, os animais mortos, o estrume, ou até mesmo através da ação humana, que vai lá e coloca isso na terra. Isso vai fazer com que aquela terra, aquele material, né, de sedimento, se transforme em solos. Então nós temos diversos tipos de solos no mundo. Isso vai depender, por exemplo, da profundidade desse solo, o quanto ele tem de camada orgânica. Até então, nós temos o primeiro material, aquele material virgem, que não se transformou em solo ainda. Então, através da chuva e a decomposição dos animais mortos, ou das folhas, como já foi dito, aquele material se tornará solo. Bom, está na tela de vocês aí a evolução do surgimento do solo. Bom, vamos lá. No primeiro quadrinho, nós temos rochas em desintegração, ou seja, o leito rochoso ainda só é rocha. Bom, no segundo quadrinho, nós vamos ter ali o material orgânico que facilitará a rocha com a desintegração, ou seja, a matéria orgânica já começa a aparecer ali em cima, mas ainda não é solo, porque ainda não está na fase de horizonte. Quando surgir o primeiro horizonte, se torna um solo, que no primeiro momento, ali no 3, vai ser um solo raso. E no segundo momento, que na verdade é o 4 ali, nós vamos ter um solo profundo, um solo de formação mais completa, beleza? Mas vamos continuar ali no 2. No 2 ali nós temos a formação de uma matéria orgânica ali em cima, dos seres vivos, que pode ser o humo da minhoca, por exemplo, dos seres que vivem ali na Terra também. Beleza? E até os seres que caminham, né? Ou seja, um javali que morreu, uma folha que caiu da vegetação, tudo isso vai fazer material orgânico para transformar aquele material, aquele sedimento em solo, rocha desagregada em solo. Bom, vamos lá, para o 3. Forma-se os horizontes, aí sim, começa a formar o horizonte A. O horizonte A que está lá em cima são fragmentos de minerais misturados com matéria orgânica, chamada de humus. E aí você já começa a perceber que nesse momento já começa a ter ali uma terra agricultável, ou seja, já tem vegetação ali em cima. Entretanto, é uma vegetação que não é muito densa, não aguenta uma vegetação mais densa, entendeu? Bom, vamos lá. A próxima é a formação dos horizontes mais completos. Antes de falar do 4, a gente vai tentar entender aqui que no 3, a gente já tem o horizonte A e o horizonte C. O horizonte A é um humo, ambiente carregado de um ambiente orgânico, ou seja, com resto de folhas, aquilo que a gente já falou, morto, certo? O horizonte C é um material pouco intemperizado, ou seja, aquele que sofreu pouca influência da chuva, da degradação, ou seja, são blocos de rochas que já foram intemperizados, mas que não é rocha crua, certo? A rocha mãe. Esse vai ser a última camada, a D, que não está ali, por exemplo, tá ok? Mas o horizonte C representa a rocha pouco intemperizada. E na última, né, ali no 4, já tem a formação do solo mais completo. Nós temos o horizonte A, que é o horizonte onde tem um humo, o horizonte B, que não aparecia no 3 ali, que é a formação mais completa, que é a região onde você vai encontrar mais a material argiloso, ou seja, uma parte não tão escura. Lembrando que o horizonte A ali é mais escuro porque é composto por um ambiente orgânico, e o horizonte B ele é argiloso. Todo aquele material que cai de lá daquele primeiro horizonte vai descendo, então tem mais argila. E o horizonte C é a rocha, né, como já foi dito, pouco intemperizada, tá ok? Beleza, galera? Bom, essa videoaula foi um pouco mais extensa porque é muita coisa para ser complementada da aula passada, mas ela termina por aqui, tá ok? Um grande abraço a todos e até semana que vem, onde nós vamos trabalhar com os exercícios.